Olá, alunos de resíduos sólidos, né? Nossa aula de hoje vai ser sobre disposição final ambientalmente adequada, tá? Então, a gente chegou no assunto que é a última etapa do gerenciamento, né? Inclusive, isso aqui em ordem hierárquica, né? Você tem muitas opções para se fazer com seu resíduo, inclusive vários tipos de tratamento, antes de tomar a decisão de levá-lo para a disposição final. Porque quando a gente fala de disposição final, ela adequadamente ocorre em aterros sanitários, né? Inadequadamente nos lixões. Então, a gente chegou no aterro sanitário, certo? Vamos relembrar um pouquinho das definições da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? A nossa lei maior quanto ao gerenciamento, que é a 12.305 de 2010. É muito importante que vocês não confundam destinação final ambientalmente adequada com disposição final ambientalmente adequada. Destinação adequada é quando você dá um destino para o seu resíduo que você vai reaproveitá-lo. Por exemplo, acho que eu tenho umas imagens aqui, ó. Quando você faz o tratamento biológico em compostagem, biodigestão anaeróbia, quando você faz a reciclagem, né? Você pega o seu resíduo, manda para o processo industrial que ele vai transformar em um novo produto. Ou até mesmo quando você opta pela opção de reutilizar aquele material, né? Então, aqui eu tenho uma imagenzinha bem fofa, né, das galochas que viraram vaso de jardim. Então, isso é dar uma destinação adequada. Você fazer um tratamento, você recuperar, você reutilizar, que seja em forma de matéria ou em forma de energia. Agora, disposição final ambientalmente adequada, ela ocorre onde? Nos aterros sanitários, tá? Coloquei aqui a imagem do início de um aterro sanitário, que é isso, dispor, você vai, né, perder o total potencial de recuperação daquele resíduo, você vai aterrá-lo, você vai enterrá-lo, né, você está considerando que ele não tem mais proveito nenhum e que a única situação é inutilizá-lo dentro de um aterro sanitário. Disposição final ambientalmente adequada, ela é muito importante para os rejeitos, tá? Então, os rejeitos, aquilo que não tem mais potencial para recuperar, para reciclar, ele deve vir aqui, né, para o aterro sanitário. Antes de chegar no projeto de aterro propriamente dito, eu quero relembrar e finalizar que isso fique bem claro para vocês que no Brasil, pelo menos metade dos resíduos sólidos, né, são dispostos inadequadamente nos lixões, tá? Então, como que é um lixão? O lixão é uma área que, de repente, se transformou em um ponto de acúmulo de lixo, né? Importante que vocês não usem o termo lixo. Eu reparei em algumas atividades que vocês usaram esse termo. Lixo é para quem não tem conhecimento técnico. Vocês são engenheiros ambientais e a partir de agora vocês precisam saber quais os tipos de resíduos sólidos que a gente tem. Então, resíduo orgânico, resíduo inorgânico, resíduo inerte, então, resíduo perigoso. Então, cuidado com os termos, certo? Então, vamos lá. Lixão, né? Muitas cidades ainda têm, principalmente aqui na nossa região. Inclusive, nossa cidade não está fora disso aqui, né? Por enquanto. Qual é o grande problema? Porque esse resíduo está sendo acumulado, você não faz nenhuma cobertura, você não joga terra, você não joga nada por cima. Então, esse resíduo vai começar a oxidar, vai começar a degradar, vai atrair fetores, né? Como urubu e outros animais, insetos, né? Já viu que pode chegar até animais grandes ou até pessoas em busca de comida. Como ele não tem um solo impermeabilizado, protegido, todo o chorume, vai percolar aqui, né, no solo, então vai contaminar o solo e vai chegar nas águas subterrâneas, no aquífero, né? Então você está contaminando também o aquífero. Então, você tem poluição, né, contaminação do solo, da água e você ainda tem a poluição do ar. Por quê? Porque como boa parte disso aqui não tem contato, né, principalmente essas zonas mais na parte interna aqui das pilhas, né, do resíduo. Não chega oxigênio.
Então, se tem material orgânico e não tem oxigênio, que tipo de reação vai acontecer? Vai acontecer reações anaeróbias. Reações anaeróbias vão trazer gases fétidos, né? Por exemplo, o gás sulfídrico, que é aquele com cheiro de ovo podre, e também vai trazer outro que é um dos, né? Nesse caso aqui é um problema que é o metano, porque aqui você não está reaproveitando o metano, você não vai pegar esse metano, canalizar e transformar em energia elétrica. Esse metano está acumulado, né, nessas pilhas de resíduos, e como o metano é inflamável, você ainda tem risco de explosões. Tá? E sem contar que todos esses gases que conseguem sair dessa pilha estão indo para o ar, estão, né, de certa forma, causando uma poluição. Nem que seja olfativa, mas tá bom? Então, você tem poluição do ar, da água e do solo, certo? Sem contar que, imaginem, a gente pensa só na água do aquífero que está sendo contaminada aqui. Mas suponha que esse lixão é próximo a um corpo hídrico, ou próximo ao oceano, próximo ao mar. Isso não é incomum em cidades litorâneas. Tem um lixão do lado da praia, né? Então, o que acontece quando vier uma chuva forte, torrencial, com alagamento? Boa parte desse lixo vai para onde? Nos corpos hídricos. Em algum momento vai chegar no oceano. Não é à toa que o nosso oceano hoje é o maior lixão do planeta, né? Então, aqui coloquei, né, tudo que eu falei, depois para vocês estudarem. E aí a gente volta para uma outra questão, que tem um termo na lei, que é aterro controlado. A gente sabe que aterro controlado, ele também é inadequado. Mas qual que é a diferença do aterro controlado para um lixão? Praticamente nada, né? Porque o aterro controlado, você não tem impermeabilização do solo, então está acontecendo poluição da água, do solo, da água subterrânea. A única diferença é que no aterro controlado você cobre, né? Você vem com a cobertura de solo e cobre o resíduo. Então, acaba evitando que venham vetores, né? E então você reduz o único impacto aqui, praticamente, que é a questão dos urubus, de outros animais, e também você protege daquela questão das chuvas que carreariam parte dos resíduos. Mas ele é inadequado, tá? Por quê? Porque ele só está fazendo cobertura. Ele não tem estrutura geotecnológica, né? De geotecnologias, não tem estruturas de nenhum ponto de vista da engenharia, então ele não é algo estável, né? Se você tem um aterro controlado com uma altura muito grande, pode acontecer dele desmoronar. Você não está canalizando os gases, então esses gases estão ficando retidos ali, pode acontecer explosões, né? Então ele é um lixão que deram um nominho mais bonitinho para ele. Isso acaba fazendo vocês confundirem aterro controlado com aterro sanitário. Aterro controlado não é adequado, apenas o sanitário, né? Aqui uma imagem de um aterro controlado, né? Então aqui eles cavaram uma vala, mas não canalizaram o chorume, não fizeram permeabilização do solo. Então esse solo está sendo poluído, bem como as águas subterrâneas, certo? Depois eles vão vir e vão jogar enterrar, né? Enterrar o resíduo, basicamente. Está poluindo do mesmo jeito. E o lixão, né? Todo mundo já conhece, que é ali tudo a céu aberto. Eu trouxe para que vocês, infelizmente a gente não conseguiu fazer visitas técnicas por conta da pandemia, então eu trouxe algumas imagens do aterro controlado de Rio Verde. Então, o que acontece? Aqui em Rio Verde, quando se iniciou, esse aterro não era controlado, ele era um projeto de um aterro sanitário. Então, ele tem pelo menos umas 2 valas bonitinhas, impermeabilizadas, com drenagem de chorume. Ele tem uma estação de tratamento. Mas o que aconteceu? Terceirizaram o serviço, a população foi crescendo muito, né, exponencialmente em curto tempo, e eles não aumentaram o tamanho das valas, não criaram novas valas para aterramento. E aí o que aconteceu? Começaram a enterrar aleatoriamente, e nisso emendou, né, pegou parte do solo. Então, boa parte desse aterro controlado não está impermeabilizado, tá? Então, acabou virando aí algo inadequado, que está causando poluição. Aqui é uma vista aérea, né, da pilha, mas
Isso daqui, não sei se vocês já passaram ali na rodovia que vai de Rio Verde a Itumbiara, né? Então, aquele caminho ali. Pouco depois de Rio Verde, vocês vão ver uma montanha, né? Uma montanha bem alta. A nossa região não tem, né, serras nem montanhas, aquilo lá é simplesmente o lixão, tá? Então, vocês viram ali, quem teve oportunidade, que viu que ela é muito alta, a pilha, né? Esse aterro aqui é gigantesco. E é do lado, exatamente poucos quilômetros, né, ou metros da rodovia. Como ele não foi projetado e ele foi sendo aterrado aleatoriamente, sem nenhum estudo de estabilização de talude, etc., é um risco que isso aqui pode desabar. Sim, existe risco disso aqui desabar, né? Aqui, o que acontece? Isso aqui é uma vala que eles criaram, e simplesmente não fizeram a tubulação para coletar o chorume, e aí simplesmente, como não terminaram, abandonaram, né, uma vala aqui que já estava com a manta, né? Então aqui, gente, foi gasto muitos dinheiros, né? Alguns centenas a, sei lá, talvez até milhão de reais, né? Que não só isso aqui, mas tudo que foi construído para o aterro sanitário, você tem um gasto de dinheiro muito alto. E esse dinheiro vem da onde? Vem da prefeitura. Então, a prefeitura pega boa parte do dinheiro e investe ali na construção de um aterro. Porque você tem que comprar uma área, você tem que passar por todos os processos de projetos e licenciamentos, que são caros, são demorados, para, de repente, não executar, não operar de forma adequada e virar isso daqui que virou. Então, isso aqui é simplesmente desperdício de dinheiro público. Centenas a milhares de reais que são gastos, né? No caso do aterro inteiro, são milhares de reais. Né? Só uma área dessa, são vários hectares, tem um preço muito elevado. E aqui, só para vocês atestarem, né, o abandono, você pode ver que essa manta aqui também é muito cara. É uma manta, né, de PAD, né, de polietileno de alta densidade, que é uma manta cara. Para poder selar e fazer isso daqui fica muito caro. Isso podia ter sido usado para fazer um laguinho na cidade, que seria mais proveitoso. Então, essa manta está tomando sol, tomando chuva. Isso daqui virou uma lagoa de água de chuva, que simplesmente é um depositório de dengue, né? Então, essa água fica parada, se prolifera muito mosquito da dengue. Então, questões de saúde pública a todo lado. Sem contar que aqui a gente pode ver fumaça, tá vendo? Os resíduos de poda, de jardinagem, são queimados, tá? Então, a gente já viu que isso é crime ambiental, né? Mas está acontecendo. Na onde vocês moram, inclusive. Aqui uma imagem da pilha, né? Parece pequena, mas, né, quando tiver a oportunidade de passar nessa rodovia, esqueci o número dela, observem o tamanho da montanha, né? Aqui a rodovia é uma estrada do lado do aterro, né? E vocês podem ver que está molhado a estradinha, né? Isso até confirmo, falo para vocês que essa foto foi tirada num período de seca, tá? Então não era período chuvoso. Então vocês podem deduzir que essa água que está, né, aflorando ali no solo é simplesmente chorume, né? Então acaba que o chorume gerado ali é uma quantidade tão grande que acaba que você tem ali uma saturação do solo, né? Então, ou seja, temos certeza de que esse chorume está totalmente em contato com o lençol freático. E, infelizmente, não muito longe dali, a gente tem algumas nascentes de corpos hídricos, tá? Então, o problema é muito grande. Inclusive, a prefeitura já deu um tempo para ser interditada essa área, embora para recuperar uma área dessa se gaste muitos milhares de reais, então dificilmente vão recuperar a área. Mas estão fazendo, já tem a lei municipal, que é o primeiro passo, né? O plano de gerenciamento municipal já foi feito, e acho que já estão adquirindo uma nova área para construir um novo aterro sanitário. Mas aí eu pergunto, esse novo aterro sanitário
vai ser operado adequadamente, porque se não for, vai voltar e vai criar uma nova área de um aterro controlado, né? Que na verdade não tem nada de controlado, tá tudo descontrolado, porque você não está fazendo nada adequadamente, está jogando lixo aleatoriamente e enterrando, né? Então, se tem danos ambientais muito grandes em áreas desse modelo. E, infelizmente, do lado desse lixão aí tem um monte de plantação de soja, milho, sorgo, muitas fazendas, né, plantando um alimento, né, que depois a gente acaba comendo. Ou a vaca come, depois a gente come a vaca, etc. Então, só lembrando que o caso aqui de Rio Verde é sim uma área inadequada, né? Tem um nome bonitinho, mas não passa de um lixão. E que o dano ambiental aqui é de uma área grande, né? Isso daqui precisa ser inativado, né? E vai ser, espero que não em curto prazo, e que possa, né, de alguma forma tentar recuperar essa área. Não muito longe daqui, a 30 quilômetros, a gente tem a cidade de Santa Helena. Santa Helena está pior, né? Um pouquinho, porque lá é lixão mesmo, eles não aterram. Então aqui eu trouxe umas imagens, né? Que eu mesma tirei. Porque ano passado, mais ou menos nessa época, período de seca, isso aqui estava queimando. Muita queimada. Já tinha anos que esse lixão vem sofrendo com queimadas. E a gente sabe que queima de lixo é totalmente crime, né? Inclusive, eu denunciei, essas fotos foram utilizadas para fazer uma denúncia. E eu acho que depois dessa denúncia, conseguiram controlar pelo menos o fogo. Eu ainda faz um tempo que eu não vou em Santa Helena, mas eu acho que esse ano ele não tá pegando fogo ainda. Eu espero que não, porque eu acho que da quarentena talvez quieta, né, algumas pessoas. Mas praticamente todo o resíduo que estava aqui foi queimado. Então, você chegava lá, parecia que não tinha lixo nenhum, que quase não tinha resíduo, justamente porque queimar reduz muito o volume. Mas eu digo para vocês que eu sou de Santa Helena, nasci em Santa Helena, já vou fazer quase, né, 30 anos, e esse aterro existe, ó, muito além de mim. Então, esse lixão é muito antigo e ele tem sim muito lixo, porque as pessoas geram resíduos em grandes proporções, só que está sendo queimado. Ele foi queimado, mas ele não desapareceu, ele foi para a atmosfera, veio uma chuva, carregou isso para o corpo hídrico, as pessoas respiram esses materiais particulados, materiais cancerígenos, enfim, a população está sofrendo graves riscos com poluição atmosférica que causam graves doenças, tá? Então, só para relembrar isso a vocês. Então, queimar é proibido. E aí, então, né, dispor em aterro controlado é inadequado, dispor em lixão é totalmente inadequado. Então, qual é o tipo de disposição adequada? São os aterros sanitários, tá? Aí você me pergunta, mas o que o aterro sanitário tem de diferença de um aterro controlado? Muita diferença, né? Porque aqui você tem o solo impermeabilizado, você utiliza aquelas mantas de alta densidade de plástico. Você também faz uma impermeabilização com argila, né? Você compacta aquele solo, você vem com a manta, vem com outra camada de argila. Você faz a canalização com tubulações perfuradas para que todo o chorume seja coletado por essa tubulação e esse chorume é enviado para uma estação de tratamento, onde esse chorume vai ser tratado para remover boa parte da carga orgânica, para depois ele ser lançado, né, no solo, no corpo hídrico. Então, você faz todo o tratamento do chorume, reduzindo, assim, o grande potencial dele de causar poluição. O chorume da composteira, sim, é um fertilizante, mas o chorume do lixão não é só alimento ali, né? Você tem pilhas, baterias que as pessoas jogam, você tem plásticos, você tem uma série de materiais, de metais, que estão causando uma grande contaminação do chorume do aterro. Então, o chorume do aterro, ele não pode ser utilizado em hipótese alguma, né, na agricultura, tá bom? O que mais que o aterro sanitário tem, né? Então, a principal parte é essa, você vai projetar uma vala que você vai canalizar o chorume e vai impermeabilizar o solo, de modo que esse chorume não percole no solo. E depois você vai vir com os resíduos e vai fazer uma cobertura. Só que tudo isso é projetado. Vai chegar um ponto que você não faz mais as camadas, né? Fica parecendo um bolo de noiva ali com muitas camadas. E outra coisa, esse aterramento tem todo
uma inclinação dos taludes de forma que se torne estável e que evite de que isso desmorone, né? Esse resíduo com esse solo também passa por uma compactação, então é totalmente estudado do ponto de vista da engenharia. Outra parte muito importante é que se tem tubulações dentro do aterro, então desde a base dele, à medida que ele vai, né, se transformando ali no bolo de noivo, você vai colocando tubulações de gases, de modo que os gases gerados, metano e outros gases, entrem nessa tubulação e depois possa ser reaproveitado, né? Se tem aterros com termoelétricas, onde você faz a queima desse metano para gerar energia, ou se não tiver termoelétrica, você tem que pelo menos fazer a queima do metano de forma controlada, porque o metano é inflamável, você não pode sair, né, com gases inflamáveis aleatoriamente, porque você tem riscos de explosões. Então, aqui algumas imagens. Essa imagem aqui é da tubulação dos gases. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a impermeabilização do solo, e essa tubulação que está sendo colocada aqui é a tubulação, né, que é toda perfurada, que é para drenar o chorume. E outra questão é que a cobertura dos resíduos sólidos, ela tem que ser feita diariamente. Então, trouxe um resíduo, peguei, coletei o resíduo da cidade, levei para o aterro, eu já faço a cobertura, de modo que esse resíduo não fique, né, em contato com o ar, gerando odores, né? De todo jeito gera odores, mas tenta não atrair boa parte de vetores, né? Sem contar que no aterro sanitário, você tem toda uma operação, você tem pessoas trabalhando, você tem guarita, você tem uma série de coisas. Então, aquela questão dos problemas sociais, das pessoas viverem em meio ao lixão, que é muito comum, lixões, tem famílias vivendo dentro do lixão, no aterro sanitário não tem. Só que, por outro lado, você está tirando os materiais recicláveis da população carente, os catadores. Então, em contrapartida, quando você constrói um aterro, você tem que ter uma cooperativa de reciclagem para que os resíduos recicláveis possam ser reciclados e as pessoas que dependem da renda dessa reciclagem possam trabalhar ali nas cooperativas. Por isso que as cooperativas de catadores devem ser incentivadas pela prefeitura. Aqui em Verde a gente já tem, né, graças a Deus, uma cooperativa que está em funcionamento. Então, não todos os catadores da cidade, mas parte deles estão empregados na cooperativa, onde eles são assalariados, eles têm direitos trabalhistas, né, eles trabalham com equipamento de proteção individual, ou seja, você está gerando uma renda e um trabalho para essas pessoas de forma digna, né? Uma vez que elas estão na cooperativa, elas deixam de catar o lixo na sua porta, tá? E aqui algumas imagens da cobertura diária, né? Então, um aterro, ele é feito aos poucos, né? Então, você tem uma área muito grande, alguns hectares ali, que é uma área impermeabilizada, que é a vala do seu aterro. Você vai preenchendo essa vala e cobrindo até o momento que não caiba mais resíduo ali, você encerra essa parte e começa uma nova ali na proximidade, tá? Então, chega um ponto que o aterro tem que ser encerrado, porque você não tem mais, né, de forma adequada, como colocar e acondicionar o lixo, né, dispor o lixo ali, o resíduo naquele aterro. Então, ele tem uma vida útil. Geralmente você projeta um aterro para 10, 20 anos. Mas chega um ponto que não cabe mais resíduo naquela área, você tem que encerrar e construir um novo aterro. Isso não é simples, não é fácil, né? Tem muitas brigas entre cidades que não querem ter um aterro na sua área, né? Onde colocar esse aterro? Na zona industrial, né? A cidade está expandindo, eu não quero que a cidade chegue até o aterro. Então, tem um monte de discussões, né? Principalmente visando o estatuto da cidade, que é muito complexo, existe muita briga para poder aterrar esses resíduos. Eu posso falar do caso de Brasília, né? Que Brasília, até 2016, 2017, né, que eu morava lá, não se tinha aterro sanitário. Na capital do país, onde, né, grande parte do poder político está ali, não tinha aterro. Então, o que tinha? O lixão, que era inclusive o lixão maior da América Latina, que era o lixão do Jockey. Cerraram o lixão do Jockey
e ficaram na briga, disputa para poder onde ver que ia colocar o aterro sanitário. As cidades satélites brigavam entre si até que chegaram a um acordo de onde ia colocar o aterro sanitário. Esse processo de decisão de onde ia ser o aterro sanitário, processo dos projetos, compra de área, licenciamento ambiental, é algo muito demorado. Então, se você encerrou um lixão, a população não para se você encerrou um aterro sanitário, não cabe mais resíduo ali, a população não para de gerar. Todos os dias se geram milhares, né, toneladas de quilos de resíduo dentro da cidade, você tem que enfiá-los em algum lugar. E aí, nesse momento que acaba se acontecendo grandes problemas, que é a geração de lixões e de aterro controlado, porque o processo de construção de um aterro sanitário não é simples, né? Se requer de muitas questões de política, de legislação, de projeto, de licenciamento, para poder chegar a ter um aterro sanitário. Não é à toa que grande parte das cidades do país não tem aterro sanitário. Bom, e aí então eu falei para vocês que o aterro sanitário é uma forma adequada, né? No Brasil, por mais que é difícil encontrar uma área, a gente ainda tem uma área territorial muito grande, né, em relação à nossa população, diferente do Japão, que nem se quisesse tem como ter um aterro sanitário, porque não tem área para isso, né? Então, no Brasil, entre aspas, a gente tem aterro sanitário. Mas eu pergunto, a solução é pegar todo o resíduo que é gerado na cidade e mandar para aterro sanitário? A gente já discutiu isso, né? Primeiro, que o aterro tem uma vida útil, ele comporta apenas uma quantidade X de volume, então vai chegar um ponto que você vai ter que encerrá-lo. Se eu pego todo o resíduo gerado na cidade, resíduo que tem capacidade de ser reaproveitado, né, como os recicláveis, como os resíduos orgânicos, e coloco aqui no aterro, esse aterro vai ter uma vida menor e logo vou ter que gastar mais milhares de reais para construir um novo, tá? Então não é inteligente de forma alguma você pegar 100% do resíduo, todo o resíduo gerado, inclusive resíduo plástico que pode ser reciclado e enterrar em aterros sanitários. O aterro sanitário é obrigatório? Sim. Por quê? Porque toda cidade, toda a população gera rejeito. Então eu preciso colocar o rejeito em algum lugar. Que lugar é esse? Aterros sanitários. Então, tudo que eu falei tem vida curta, né? 20 anos parece pequeno, mas é um tempo bem curto. Uma cidade de 20 anos pode crescer muito. Você tem que comprar áreas, e é grande a área que você precisa comprar, você precisa investir. Então, você tem um gasto econômico gigantesco. Esse dinheiro vem do dinheiro do nosso bolso, que é público. Você tem inutilização dos recicláveis. Se você está levando os recicláveis, você está perdendo dinheiro, o dinheiro que poderia ser adquirido na reciclagem. E você também tem que ter uma operação constante. Lembra que você precisa fazer o aterramento diariamente? Então você precisa de equipamento, você precisa de pessoas trabalhando, e isso é realmente muito caro. Manter um aterro numa cidade não é algo barato. E aí o que acontece? É caro, e como você não está aproveitando, você não está ganhando dinheiro com nada daquilo ali, aquele resíduo não tá gerando renda, então você só tem dívidas. Então, um município que só pensa em investir em aterro sanitário, ele só vai ter gastos com o dinheiro público. Não tem retorno nenhum, porque aquele resíduo está sendo inutilizado, tá? Que isso fique claro. E aí, eu queria mostrar para vocês, né, qual que é a composição gravimétrica dos resíduos sólidos no Brasil, para que vocês tenham esse pensamento, tá? Que tipo de resíduo é gerado? O que pode ser feito com ele? Então, esse é um dado, né, do IPEA de 2012. Acreditem ou não, esse é o último dado de composição gravimétrica do Brasil que a gente tem. O panorama da Abrel que não faz a composição gravimétrica. Mas, né, o que a gente tem em mãos, então eu vou mostrar para vocês. O que tem aqui? Que, em média, os brasileiros geram metade do resíduo gerado pelos brasileiros são orgânicos, né? Então, aqui em torno de 51,4% do resíduo que o brasileiro gera é orgânico. Outros aqui, né? 13% de papel, papelão, embalagem longa-vida. 3% aqui de metais. Lembrando que metal é o mais reciclado no Brasil, então, só para a gente ver que a porcentagem de resíduo reciclado no Brasil é bem pequena, né? Em torno aí de 1, 2, 3%. Isso porque nem todo metal é reciclado, então é em torno aí de 1, 2% de todo o resíduo que é reciclado.
O plástico é uma quantidade alta também, 13,5%, justamente porque praticamente todas as embalagens são plásticas. Vidro também a gente tem uma quantidade aí próxima ao dos metais. E esses 16% aqui são diversos. Então, tudo que não é plástico, metal e papelão, inclusive os rejeitos, estão aqui nessa faixa de 16%. Então, imagine, se tudo isso aqui dá para reciclar, se essa matéria orgânica também dá para fazer reaproveitamento, dá para reciclar, o que deveria ir para o aterro? Apenas 16,7% do resíduo gerado pelo brasileiro. E como que está hoje? Hoje, grande parte das cidades ainda não tem praticamente reciclagem, não tem usina de compostagem, então praticamente quase 100% do resíduo hoje, né, uns 98% do resíduo no Brasil vai para onde? Em lixões ou aterros controlados ou aterros sanitários, né? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Aqui está o dado, né, de onde eu peguei essa informação. E aqui eu trouxe a composição gravimétrica da cidade de Rio Verde, né? Inclusive deixei aqui o link, não sei se está dando para ver, e depois eu mando esse projeto, que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município, né? Que inclusive se torna uma lei, então é essa lei que depois eu vou mandar para vocês. Então aqui a gente tem todo o estudo de composição gravimétrica, de outras características físicas, de levantamento de quantidade do resíduo gerado na cidade, né? Então, é dessa lei complementar 142, que institui o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. E aí, então, a gente tem uma noção do que é gerado aqui. Ó, em média, o rioverdense, né, a população da cidade, gera 58% dos resíduos como matéria orgânica. Então, 58% é um valor respeitável, tá? 58% é mais da metade. Então, mais da metade do resíduo gerado na cidade é orgânico. A gente já viu que orgânico dá para ser recuperado. 19% são plásticos, que também dá para ser reciclado. 13% papelão, que também pode ser reciclado. 3% vidro, pode ser 100% reciclado. 2% metais, que pode e deve ser reciclado. Então, o que sobra para ir para o aterro? 5%. 5% que são os rejeitos, ou seja, o aterro da cidade deveria receber apenas 5% do resíduo que é gerado. Apenas 5%, tá bom? Então, se o aterro tivesse recebendo só 5%, ao invés de durar 20 anos, ele ia durar, sei lá, 3 vezes mais, 4 vezes mais do que isso. Então, eu peguei isso daqui e vou fazer uns cálculozinhos, na verdade já fiz e vou mostrar para vocês. Então, olha, a gente viu que 58% do resíduo é orgânico. A média de geração de resíduo na cidade é isso aqui, ó. A média de geração é 187.973,7 quilos por dia. Essa é a quantidade gerada em Rio Verde. 58% desse valor é orgânico. Então, quanto de orgânico é gerado? 109.000, né, 109.024. Quase 109, quase 110 quilos por dia. 10 mil quilos por dia que são gerados, tá? Então, só de orgânicos. Nós sabemos que esse resíduo vai para onde? No lixão de Rio Verde, tá? Então, esse resíduo tá ali, no lixão, virando chorume, percolando, contaminando o solo, todas aquelas imagens que eu mostrei para vocês. Então, o resíduo da sua casa, que você manda para o lixão, tá virando só poluição, tá? Já mostrei para vocês e quero que vocês continuem, não é só para ganhar notinha, né? Mas aquela composteira que vocês fizeram, eu sugiro que vocês tornem ela, né? Quando a pandemia passar, vocês conseguirem materiais, continuem fazendo a compostagem do resíduo da sua casa, tá? Porque você está evitando, você está duplicando a idade do seu aterro, porque mais da metade do resíduo que vai para o aterro é orgânico. Então, esse resíduo pode virar energia elétrica ou adubo de alta qualidade, tá? E ele não está virando isso, ele está virando poluição.
que a gente faz com os orgânicos? A gente já sabe, né? Aqui em Verde não tem usina de compostagem, não tem usina de biodigestão, então o que eu faço? Compostagem doméstica. Vocês podem passar essas ideias, vocês, eu tenho certeza que são muito influentes, né, nas redes sociais, então comecem a divulgar isso, comecem a ter orgulho de fazer isso. Vocês precisam ter orgulho do curso de vocês, do que é a ideia do curso. Se vocês não acham isso daqui interessante, talvez vocês vão repensar se gostam ou não desse curso, tá bom? A gente fez, eu mostrei para vocês como faz o miocário, mas a gente viu também que não é só miocário, dá para fazer sem minhoca, dá para fazer no solo, dá para fazer de várias formas. Inclusive, gostei muito dos trabalhos de vocês. Vamos lá, então, aquela era a quantidade gerada de orgânicos. Vamos ver quanto que é a quantidade gerada de recicláveis? Né? Então, ó, mesma quantidade que é gerada em Rio Verde, 187.973 quilos por dia, dos quais 37% são plástico, papel, papelão, vidro, metais, ou seja, são materiais recicláveis. Se você pega, né, 37% desse valor, você chega aí a 69.550 quilos por dia. Essa é a quantidade de resíduo que deveria estar indo para a cooperativa de reciclagem Rio Verde. Né? Vocês imaginam quantos por cento disso realmente vai parar na cooperativa? Né? Acho que nem, sei lá, uns 5% disso daí. Então, o restante está indo para onde? Para o lixão da cidade. Né? Se vocês começarem, e se a cidade tiver essa noção, essa quantidade aqui de resíduo pode ser transformada em matéria-prima, que pode ser utilizada em diferentes indústrias. Ou seja, isso aqui não é lixo, isso daqui não é resíduo. O que é isso daqui? Isso daqui é material, matéria-prima. Tá? Então, ao invés de estar lá explorando o meio ambiente, explorando recursos naturais, que a gente sabe que grande parte é finito, que pode acabar, você poderia estar devolvendo para o setor produtivo, para o setor industrial do país, né, uma grande parte, né, uns 30% de todo o resíduo poderia estar sendo devolvido para o comércio, para a indústria. Então é isso, né? Eu acho que eu já falei tanto isso, que vocês devem estar cansados de ouvir isso, mas que eu vou continuar batendo na tecla até que isso entre de alguma forma na cabeça de vocês. Como fazer, o que fazer com 69.550 quilos gerados diariamente em Rio Verde de resíduo reciclável? Esse resíduo deveria estar vindo para onde? Para a cooperativa da cidade, que é a Coop Recicla. Tá, que hoje essa cooperativa não consegue receber tanto resíduo, por quê? Porque ela é pequena, ela está crescendo devagarzinho. Essas pessoas que são os trabalhadores da cooperativa são catadores, pessoas que viviam, né, na margem lá da sociedade, catando resíduos nas lixeiras alheias, viviam nas ruas, não tinham salário, não tinha uma vida, não tinha nem condições sanitárias e higiênicas, né, para sobreviver. Hoje eles recebem salário, a prefeitura está pagando o salário dessas pessoas. Por quê? Porque eles não conseguem receber. O dinheiro que é arrecadado com a reciclagem ainda não é suficiente para cuidar 100% para que a cooperativa se torne independente. Mas, com a pressão da sociedade fazendo reciclagem, a cooperativa necessitando de crescimento, isso pode ser revertido, né? A cooperativa pode se tornar uma indústria, uma empresa independente. E é isso que a gente está lutando para que aconteça, né? Que são os caminhões que ela utiliza para fazer a coleta dos recicláveis. Nós não temos reciclagem porta a porta, porque os caminhões não são suficientes para todos os bairros, mas, por outro lado, não é só por isso que a gente não faz porta a porta. Eu já falei para vocês que a população não separa o resíduo adequadamente. Então, a gente tem a esperança de que, tendo um PEVs vários, já tem mais de 40 PEVs espalhados pela cidade, que as pessoas conscientes que separam o lixo bonitinho vão vir aqui e colocar o seu resíduo no PEV. Né? Então, a ideia é que já facilite as condições dessas pessoas. Então, toda vez que você vem aqui no PEV e joga qualquer resíduo que entre putrefação ou uma fralda suja de merda, né? Essas pessoas aqui vão ter que pôr a mão nisso. Então, né, não sei o que vocês pensam sobre humanidade, mas o mínimo que a gente pode ter é um pouco de empatia com essas pessoas que estão tirando esse
resíduo, esse lixo da sua frente, né? Porque você limpou sua casa, você quer a sua casa limpinha e você está se lixando para onde vai o resíduo. Então, pense que isso pode ser revertido, não só essas condições ambientais, mas também as condições sociais, porque essas pessoas podem ter emprego, renda e uma vida digna, direitos trabalhistas, uma vez que se adequam ou entram na cooperativa de reciclagem. Queria muito levar vocês nessa cooperativa, para vocês conhecerem o Divino, que é esse cara, que é o líder, que foi quem criou. A história dessa cooperativa é uma história muito bonita, mas eu acho também que vocês já conhecem, né? Já tiveram contato com ele. Enfim, né? Vamos continuar. Então, ficou faltando agora quanto de rejeito é gerado na cidade, né? Então, ó, 5% dos 187.973 quilos por dia são rejeitos, não dá para ser aproveitados. Isso, então, a gente tem aí em torno de 9.399 quilos por dia. Ou seja, um valor 20 vezes menor do que está indo hoje para o aterro, para o lixão da cidade. Essa parcela, que são os rejeitos, precisam de aterro sanitário. Então, o aterro sanitário é obrigatório dentro de uma cidade. Tá? Não é porque eu falei que aterro sanitário não é a melhor solução, não é a melhor solução porque dá para recuperar, mas que o que não dá para recuperar, ele é sim a melhor solução. Então, é necessário que se tenha aterros sanitários em todos os municípios do país. Felizmente, não vai dar para a gente conhecer aterro sanitário também, né? Mas tá aqui, né, que se você estivesse mandando só os 5%, você ia ter um gasto 20 vezes menor com o dinheiro público que é gasto hoje em aterros, tá? E também você teria a vida útil do seu aterro 20 vezes maior do que foi projetado para ser. Então, se você estiver levando todo o resíduo para a cidade, você tem lá 20 anos de duração. Se você está levando só 5% desse resíduo gerado, você está aumentando aí 20 vezes mais a vida, o tempo que esse aterro vai permanecer em operação. Então, aqui é o que eu acabei de falar, né? Inclusive, coloquei aqui uma chartzinha que eu achei bem legal, que quando você está enterrando material reciclável, quando você está enterrando em aterros material orgânico, você está enterrando dinheiro. Por quê? Porque esses resíduos podem ser vendidos e podem gerar renda. Então, repense se vocês querem enterrar dinheiro que saiu do bolso de vocês, né? A gente tem tanto reclamações da política no país, dos políticos que são corruptos, mas se a gente não entende o que e não faz pressão para que eles façam as coisas corretamente, eles nunca vão fazer. Tá? Então, acho que o conhecimento é a salvação da humanidade. Ok, então como deve ser, a gente já sabe, acho que todo mundo já sabe, né? Os orgânicos devem serem separados, segregados em uma lixeira independente, em que depois ele vai para compostagem ou biogestão anaeróbia, onde ele vai virar adubo ou energia elétrica, ou ambos, tá? Os recicláveis inertes, que não degradam, devem serem reciclados em processos industriais e se transformarem em matéria-prima para indústrias, né? Em que você está reduzindo impactos com exploração de recursos naturais, como redução de mineração e grandes problemas que se tem em exploração de petróleo, etc. E, por fim, aquela pequena parcela lá em torno de 5, 10%, que é aquilo que não reaproveita, que são as coisas sujas, né, contaminadas, devem, então, ir para aterros sanitários, tá? Onde você tem a proteção do solo, do ar e da água, onde o resíduo está inativado ali em relação ao contato com o ambiente. Então, como ele está encapsuladinho ali dentro do aterro sanitário, ele não está gerando poluição. Ou, em teoria, deveria reduzir grande parte. E aí eu pergunto, como que está acontecendo no país, né? Então, aqui, como que é feito a disposição final dos resíduos no país? A gente tem aqui que 59% vai para aterro sanitário, né?
Queria saber exatamente onde estão esses aterros sanitários, porque eu não conheço. Aqui em Goiás eu sei que tem na região de Goiânia, que é o que tem em Guapoca, acho que recebe resíduo de Goiânia e região. A gente tem, acho que em Tubiara, e eu acho que é só os que eu conheço de aterro sanitário aqui na região. Se alguém sabe mais de algum aterro sanitário, depois comente aí ou fale pra gente. Mas aqui em Goiás eu conheço poucos. O restante está indo, né? Os 22% está indo para aterro controlado, né? E em torno de 18%, inclusive teve aumento ó, de 2016 para 2017, de lixão, né? Do resíduo que vai para o lixão. Então, existe lixão, existe aterro controlado, estão em vermelho sim, porque são inadequados, tá? Que fique claro. Ok, então depois de eu falar tudo isso, que eu já falei milhares de vezes, que eu faço questão de mostrar, inclusive mostrei os dados da cidade, para vocês conhecerem o quanto de resíduo é gerado na nossa cidade, vocês sabem quanto do resíduo da nossa cidade pode ser realmente enviado para o aterro. Então agora eu estou disposta a falar sobre os projetos do aterro sanitário, tá? Então, vou mostrar todos os elementos que deve-se ter um aterro sanitário, e na próxima aula eu vou mostrar quanto de gases são gerados dentro do aterro, mesmo depois de encerrado, quanto de gases continua sendo gerado, porque você encerrou o aterro, mas ele não parou de gerar chorume, não parou de gerar gases. Então a gente vai fazer a gente vai usar um modelo matemático para projetar isso. E também a gente vai fazer um projeto, né, mais simples possível, mas a gente vai dimensionar um aterro sanitário, tá? Então já fiquem cientes do que a gente vai ver. E quando a gente terminar essa parte de dimensionamento, a gente encerra o conteúdo da nossa disciplina. Então, a gente está quase terminando e encerrando o conteúdo. Tem a parte prática da disciplina, que vai ser dada a partir do projeto que vocês vão fazer, gerenciamento. E também, eu imagino que eu dei uma provazinha e que ela vai ser dada quando voltarem as aulas depois de julho. Então, quando iniciar em agosto, acho que a gente vai poder, então, conseguir encerrar, dar notas, etc., para a disciplina. Mas, por enquanto, a gente não vai encerrar. Mas penso que até o fim do módulo 2, que é o que a gente está agora, a gente consegue terminar o conteúdo. Se não der, também a gente termina em agosto, tá bom? Então, vamos lá, então, para quais são as normas de projeto de aterro e o que deve se pensar aqui, né? Então, a gente tem a NBR 8.419, de 92, que ela apresenta todas as técnicas de disposição dos resíduos sólidos urbanos no solo, que seja o aterro, sem causar dano à saúde e meio ambiente. Então, é isso que é o conceito de aterro sanitário. Você está dispondo o resíduo, aterrando ele no solo, mas de modo que você está minimizando os danos com a saúde pública, meio ambiente e impactos ambientais, tá? Como isso é feito? Isso é feito a partir de princípios da engenharia, então princípios geotécnicos, princípios de impactos ambientais que você conhece, mas basicamente é um projeto de engenharia. Você tem que projetar, fazer um dimensionamento, tudo bonitinho, calcular quanto de chorume é gerado, quanto de gás é gerado, quanto de resíduo vai ser colocado ali. Não é mais do que um dimensionamento. A ideia é que você consiga construir, né, dimensionar aterros com a menor área possível. Por quê? Porque é caro você comprar área, né? E também que você consegue reduzir ao máximo o volume dentro do aterro. Então, para que ele dure mais tempo, para que ele comporte mais resíduo, é necessário você fazer compactação. Então, você precisa comprimir o resíduo dentro do aterro. Então, você vem com a camada de solo e compacta todo o resíduo, tá? E isso deve acontecer diariamente. Então, diariamente, está aterrando o resíduo no aterro, vai cobrindo, e ficam horas e horas ali passando tratores, tentando compactar esse solo com esse resíduo, até para que ele fique mais estável geotecnicamente falando, tá bom? Você tem várias normas técnicas, então você tem aterros de resíduos não perigosos, que é os aterros sanitários urbanos, então recebe resíduos urbanos, e de algumas indústrias que não geram resíduos perigosos, mas você também tem aterros específicos para resíduos perigosos. Depois acho que eu consigo dar uma coisinha sobre isso.
São projetos parecidos, a diferença é que aqui você tem que pensar que no de perigosos, esses resíduos jamais podem, em hipótese alguma, ter contato com o ambiente, porque ele causa danos inestimáveis à saúde. Né? Imagine todo o resíduo de uma usina nuclear, que é um resíduo radioativo. Né? Esse resíduo radioativo não pode, em hipótese alguma, ser dispersado, né? Porque senão vira um Chernobyl. Então, tem que ter um cuidado, um projeto muito mais específico e controlado quando a gente fala de resíduos perigosos. Além dos de resíduos perigosos, a gente tem os resíduos, aterros só para resíduos industriais, tá? Tem os aterros de resíduos industriais não perigosos, aterros de resíduos industriais perigosos e resíduos urbanos, aterros de resíduos urbanos. Então, tá aqui praticamente as normas que a gente tem dos projetos. Se um dia vocês forem trabalhar com isso, né, com dimensionamento de aterro, vocês já têm uma base de onde procurar informações. Então, são normas. E aqui a gente tem a 8.419, que é a que mostra o projeto para o aterro sanitário urbano, que é o que a gente vai ver. Então vamos lá, o que precisa ter, que medidas, né, de contenção, medidas técnicas são obrigatórias dentro de aterro sanitário? Então a primeira coisa que você vai ter e construir é a base do aterro, que ela deve ser impermeabilizada, selada e deve conter todas as tubulações para drenar as águas de chuva e o sistema de drenagem para o chorume. Então, além de ter drenagem para chorume, você precisa fazer a drenagem para escoar água de chuva. Né? Você não pode deixar que aquela pilha de resíduos sature com água de chuva, que isso pode desmoronar. Então, você tem que, dentro do seu aterro, fazer canalizações e drenagem da água de chuva para que você afaste o mais possível da água de chuva para dentro da pilha, tá? Você precisa, então, já que você está drenando chorume, você precisa pegar esse chorume, encaminhar para uma estação de tratamento, que não deve ser distante do aterro, e tratar esse chorume, similares ao tratamento de esgoto, tá? A diferença é que o chorume tem uma carga orgânica muito maior do que o esgoto sanitário, tá? E por fim, você faz a drenagem dos gases. É obrigatório fazer drenagem. O que não é obrigatório é fazer conversão desses gases em energia elétrica, né? Mas drenar os gases e minimizar o impacto que eles causam com a queima é obrigatório. Tá? Aqui, então, um desenho, né, um esquema geral. Lembra quando eu mostrei como que eu faço compostagem? Que eu peguei minha caixa e fui mostrando que eu coloco os resíduos nos cantinhos e vou cobrindo? Aqui é mais ou menos igual. Você não vai pegar o resíduo e espalhar em todo o seu aterro pronto. Você vai usando aqui as partes do aterro, vai encerrando algumas partes, começa a aterrar umas novas. Então, o seu aterro, quando ele está em operação, vai ter sempre uma parte que está só com a base pronta, outra parte que já está com a metade do aterro pronto e uma parte que está encerrada, que não aterra mais. Então, à medida que você vai encerrando algumas parcelas, algumas células dentro do aterro, você vai inativando e abrindo novas áreas para você aterrar o resíduo, tá? Mais ou menos assim que funciona. Então, aqui, ó, o setor de preparação. Então, é a parcela que você está preparando, onde você colocou a permeabilização do solo e pôs os drenos aqui do chorume. Onde aqui está uma saída, onde vai para o tratamento de chorume. Aqui é um setor em execução, tá vendo? Que estão aterrando parcela do resíduo. Então, é mais ou menos assim, tem essas rampazinhas para que os equipamentos, os tratores, as máquinas possam entrar. Então, uma zona em execução estaria mais ou menos assim, né, com resíduos e solo exposto. Essa parcela aqui é um setor concluído. Então, ó, terminou de aterrar tudo que tinha para aterrar, então teve que fazer uma cobertura com gramas, vegetações. Então, quando você encerra, você não deixa aquele solo exposto, você tem que fazer uma cobertura desses solos, com cobertura de vegetação. Então, aqui a gente vê aqui tudo gramadinho com plantas. Essa parte foi encerrada, nunca mais ela vai receber nada, tá? E aqui é uma parte onde mostra, né, provavelmente está em operação também,
Os drenos de gases. Então, ó, os drenos devem surgir daqui da base e devem ser alocados à medida que a pilha vai crescendo. Então, precisa colocar drenos e queimar os gases aqui nos drenos. Por que queimar? Porque o metano, ele é 24 vezes, tem 24 vezes mais potencial de efeito estufa. Ele é um gás estufa mais potente que o CO2. Acho que é 24 vezes, se eu não me engano. Além de ser inflamável, então você tem que queimar para evitar que ocorra explosões. Então, são queimas controladas, tá? São queimas com muito cuidado. E isso aqui também é obrigatório ser feito dentro do aterro. Então, drenagem do chorume, drenagem dos gases, cobertura de área e tratamento do chorume. Então, agora a gente vai ver a primeira parte, como que é feito a base do aterro, né? Junto da impermeabilização e selamento. Primeira coisa, quando você vai fazer essa base, a base é feita na área que você adquiriu. Então, quando você vai escolher uma área para construção de um aterro, é importante que você escolha uma área que tenha o solo que não seja muito permeável, né? Então, você tem que evitar o tipo de solo que é altamente permeável. É melhor você escolher um solo que tem uma permeabilidade menor. Como que isso é feito? Ensaios, né, geotécnicos, que você pega a amostra de solo e mede ali a porosidade, a permeabilidade do solo. Então, a ideia é evitar esses solos permeáveis. Tentar achar um solo que naturalmente tem uma permeabilidade menor, para evitar, né, caso tenha um vazamento, um furo na manta que percole, né, chorume pro solo. Outra coisa, a gente sabe que o nível do aquífero, né, do lençol freático, ele varia de acordo com o relevo, né? Então é interessante você escolher uma área em que o lençol está muito profundo, muito distante da superfície do solo. Então a ideia é pegar lençóis freáticos mais distantes possível da superfície e também solos que não são muito permeáveis. Então, esse é o primeiro requisito ali para você escolher uma área. A gente sabe que na prática nem sempre isso é possível, até porque o solo de determinadas regiões variam, então às vezes o solo daquela cidade, daquela região é permeável, então não tem muito o que fazer. Então, o que você tem que fazer é investir mais na impermeabilização. Qual que é o material utilizado para fazer a estanqueidade, essa impermeabilização? Né? Você vai utilizar mantas, eu vou mostrar para vocês, e argila geralmente, que você utiliza. Mas você precisa conferir, né, qual que é a resistência mecânica do material, a resistência do solo, para que você tenha uma vida longa dessa impermeabilização. Não é interessante que em algum momento ali dos 20 anos de operação, essa manta fure, rasgue, apodreça, né? Aquela imagem que eu mostrei do aterro de Rio Verde, que tinha uma manta ali, tomando sol, chuva, e estava se degradando. Tá? Isso não é legal. Permeabilização do solo, né? Então, o que você vai fazer? Geralmente é feito uma primeira camada antes de você pôr a manta, você pega um solo argiloso e compacto, pelo menos 1 metro de solo argiloso compactado. Por que argila? A argila ela tem uma alta porosidade, mas ela tem uma capacidade de reter, né? Alguém não sei já teve contato com um solo argiloso, mas ele fica ali, ele satura, uma vez que ele satura, né, de água ali, isso não se perde facilmente, essa água fica presa. Então, quando a água que está saturada no solo está presa, como está saturado, não entra mais chorume, não entra mais água. Então, o solo argiloso em si, ele já pode ser uma boa camada de permeabilização. Então, primeiramente, aqui nessa primeira imagem, ó, eles vêm com solo argiloso, faz toda uma distribuição na vala, compacta isso muito bem, e depois eles vêm com a segunda camada, que é a colocação da manta, tá? Então, são mantas sintéticas, geralmente são utilizadas as de PAD de alta densidade. Então, são membranas muito grossas, um plástico muito grosso, que a ideia é que esse plástico impermeabilize bem o solo. E depois, ainda, às vezes, vem uma terceira
camada novamente com argila, né, para evitar que as máquinas tenham contato direto com a manta, para evitar que materiais, lixos cortantes possam rasgar a manta. Então, você tem que proteger a sua manta também. Então, aqui, ó, a base do aterro utilizando a manta. Lembrando que essa manta, às vezes, são muito grandes e tem uma determinada largura. Então, para emendar uma manta na outra, você precisa selar. Então, tem uma máquina selante que vem lá e meio que derrete e cola ali o plástico. Esse processo de colocação e selação da manta é um processo caro, bem caro. Essas mantas também são muito caras. Só para vocês terem uma ideia do gasto de dinheiro que é feito para a construção de um aterro adequado. Então, aqui eu estou falando que a espessura dessa manta tem que ser mais ou menos de 2 milímetros, pelo menos. Ela precisa ser resistente a óleos, solventes, ela precisa ter baixa permeabilidade também em relação à água, vapores de gás, né? E ter resistência aos intempéries, como temperatura, né? Ela tem que resistir bem a essa questão de calor, umidade, porque isso aqui vai ficar anos, o aterro vai demorar, sei lá, depois que ele encerrou, muitos milhares de anos para degradar totalmente. Então, essa manta tem que durar por todo esse tempo. Então, enquanto está tendo geração de chorume, essa manta tem que permeabilizar o solo. Então, tem que ser feito, essa parte de permeabilização tem que ser muito bem feita. Aqui algumas imagens, né? Então, geralmente você faz aqui uma vala, no modelo aqui de um trapézio, né? Vem com a manta, sela bonitinho, depois vem com outra camada. Aqui por cima da manta você coloca os drenos para coletar o chorume. Depois eu vou mostrar tudo bonitinho. Então aqui imagem das mantas, ó. Tá vendo que a manta aqui foi selada? Ó, esses cantinhos aqui são os pontos em que você selou uma manta na outra. Mesmo que a manta seja muito resistente, você tem que imaginar que esse resíduo é compactado todo dia. Então, vem um maquinário que vem ali e compacta aquele resíduo e solo o máximo possível. Então, além disso, chega resíduo que às vezes, felizmente, chega, vidro, um monte de material que pode causar ali um rasgo, um desgaste na manta. Então, o que que faz? Antes de você começar a dispor o resíduo na manta, você vem e faz uma nova cobertura com solo ou com argila. Então, você camada de argila, manta, depois mais uma camada ali de solo para proteger a manta, tá? Proteger a manta da movimentação das máquinas, né? Uma espécie de proteção mecânica. Uma vez que você colocou ali a manta bonitinho, claro que você tem que deixar as perfurações para tubulação, mas aí você vem com a tubulação de drenagem do chorume, que é uma das partes também mais importantes. Chorume vai gerar, né? Recebeu uma coisinha orgânica aqui, essa coisa orgânica vai degradar, vai liberar água. Então, esse líquido precisa ser drenado. Quando você drena, você reduz muito a chance de que um dia ele se acumule e percole no solo. Então, além da impermeabilização, a outra forma de evitar essa poluição do solo com a percolação do chorume é drenar esse chorume, encaminhar, coletar esse chorume e tratá-lo em numa estação de tratamento. Então, você está retirando, né, drenando todo o chorume da parte do aterro. Isso serve, né, para água de chuva que cai em cima do aterro, próprio chorume da degradação do resíduo. Então, se você pensar em período de chuva, esse aterro vai molhar, vai chover em cima do aterro. Mesmo que você desvie boa parte da água da chuva, uma parte vai percolar e essa tubulação vai coletar isso também. Então, vamos lá para ver como que é feito. Ah, tá. Antes eu quero falar um pouquinho do que é o chorume, tá? Qual que é a origem do chorume? A própria umidade natural do solo, águas constituintes de materiais aterrados, então, água da degradação, que é
o chorume que a gente conhece, né? Você deixa ali o resíduo por um tempo, começa a gerar aquele líquido da degradação. E nesse chorume ainda tem enzimas e subprodutos da degradação da matéria orgânica. Então, os micro-organismos liberam enzimas para degradar a matéria, então tem ali parte de enzimas. E um grande problema são esses subprodutos, porque no aterro, como você tem uma mistura de diferentes materiais, alguns materiais que não são orgânicos, né, que têm potencial de certa, né, tipo plásticos, metais, começam a enferrujar, começa a ter ali uma série de químicos que também podem estar no chorume, como eu falei, por isso esse chorume às vezes não pode ser utilizado. Mas em grande parte, né, grande parcela do chorume, basicamente é a origem da degradação dos resíduos. Então, você vai ter uma alta carga orgânica, né? Então, altas DBO, DQO, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química, nada mais é isso daqui para estimar a quantidade de material orgânico que se tem ali no resíduo. Então, é muito maior do que do esgoto, só falo isso. Esse chorume pode ser ácido, porque como você está tendo ali uma condição não controlada, né? Não é igual um biodigestor que se o pH está baixo, você vai lá e bota ácido, você consegue controlar. Aqui você não consegue controlar a reação de degradação. Então, você pode ter acúmulo de ácidos, porque uma etapa de fermentação foi maior, ou teve excesso de hidrogênio. Então, não é uma degradação adequada. Então, geralmente, esse chorume vai ter uma certa acidez e também vai ser potencialmente tóxico por causa dos compostos dos materiais que não são orgânicos. Aqui eu coloquei alguns parâmetros de qualidade, né, para vocês entenderem quais são os valores do chorume. Ó, o pH varia. Ele pode ser de 4,5, que é, né, um pouco ácido, a 9, que é mais alcalino. Ele pode ter aqui sólidos totais em grandes quantidades, né? Variam de 2.000 a 60.000 quantidades de sólido. Então, isso aqui, se for para um corpo hídrico ou se vai para o lençol freático, você tem uma grande poluição da água, né? Carbono orgânico total na faixa de 29.000, de 30 a 29. Lembrando que isso varia muito, por isso que está dessa forma. Não é à toa que o chorume ele é um líquido bem escuro e bem viscoso, justamente porque ele tem muito sólido, muita carga orgânica. Então, ó, se você faz DBO, dá em torno de 20 a 57.000, DQO mais, né, sempre é maior, então em torno de 152.000. Relação DBO-DQO na faixa de 0,02 a 0,80. Nitrogênio orgânico, também se tem uma grande quantidade de nitrogênio, né? Então imagina que isso cai numa represa. Você vai ter eutrofização na certa, né? E aqui alguns elementos, mesmo em quantidades bem menores, mas de elementos com metais pesados. Ó, então você tem arsênico, cádmio, cromo, cobalto, cobre, chumbo e mercúrio. Tá, que são pequenas concentrações, ainda bem, mas ainda assim é suficiente para contaminar e poluir, entrar na cadeia alimentar, caso esse chorume esteja indo para o corpo hídrico ou até mesmo para o lençol freático, que em algum momento, se a pluma de contaminação for muito grande, pode contaminar os corpos hídricos. Vamos lá. Como que é feita, então, essa tubulação, essa drenagem do chorume? Você tem que dimensionar esse sistema para coletar, né, o máximo, 100% do líquido que é gerado ali, tá? Você tem que ter muito cuidado com a pressão, né? Se você coloca uma massa de resíduo muito grande, sem fazer cálculo de forma inadequada, você pode causar muita pressão nessa tubulação. Então, isso é ruim, você pode ter um rompimento da tubulação, ou até mesmo ela não vai conseguir coletar o máximo possível, tá? Então, a ideia central é coletar o chorume e tratar em outro local como uma forma de somar a impermeabilização. Então, uma forma de reduzir ao máximo a contaminação do solo. O dreno, né, que pode ser feito com tubos de PVC, né, tubulação de PVC,
tubulação de concreto ou de barro, que são tubulações que devem ser perfuradas. Então, são perfuradas para coletar o chorume. Ou pode ser drenos cegos feitos com brita. Vou mostrar imagens, tudo isso aqui. Você faz uma parte escavada e põe brita, de modo que o chorume vai percolando ali e é encaminhado para outra parte da tubulação. Então, já sabem que o aterro tem que ter uma certa inclinação para que esse chorume saia da pilha. Então, você calcula ali uma declividade em torno de 1 a 2%. Não muito alto, mas tem que ter uma declividade. As canaletas ou as valas escavadas, elas precisam ter uma largura mais ou menos de 60 centímetros e sempre deve ser preenchida com a brita, né? Justamente para que essa tubulação resista à pressão do lixo que está sendo colocado ali em cima. Então, você não pode deixar ela oca, você tem que sempre colocar brita dentro, tá? Os drenos, então, ficam na parte mais crítica, ou seja, a base do aterro, então ele está bem no fundo, então ele vai receber muito resíduo ali por cima, que vai ser compactado, sofrendo pressão, então você tem que pensar nisso. Aqui é a forma com que o dreno é disposto, né? Então você faz aqui o aterro, né, com uma certa inclinação, e aí você vem colocando os drenos no formato de espinha de peixe, né? Onde no meio você tem uma tubulação central, que todo o chorume coletado é encaminhado para o dreno central e que esse dreno central ali vai parar lá na estação de tratamento. Dependendo da declividade, do relevo, você vai precisar do auxílio de uma bomba, né, de uma estação de recalque para levar esse chorume até o tratamento. Mas geralmente você consegue fazer ali a inclinação e mandar para a estação de tratamento só com a gravidade ali, a declividade que você coloca na. Aqui a gente tem os dois modelos, que é quando você faz a escavação e coloca a brita. Isso aqui está coberto de argila, de solo, mas por baixo disso aqui tem a manta. Lembra que você coloca a manta depois do solo? O dreno tem que vir em cima da manta, porque senão não faz sentido, né? Então, o dreno sempre vem por cima da manta. Igual a gente está vendo aqui, ó. Então, aqui eles estão colocando uma tubulação de PVC perfurada. Aqui não tem tubulação de PVC, eles só fizeram uma escavação e colocou a brita direto. Olha aqui como que fica. Então, isso daqui, o aterro já está pronto para receber os resíduos. Então, aqui a gente tem a impermeabilização, a construção dos drenos com a brita para coletar o chorume. E aqui, ó, na parte central, essa tubulação que vocês estão vendo aqui, é os drenos, tubulação para coletar os gases, tá? Então, ela é feita aqui na vertical. Então, ela vai subindo, à medida que você vai colocando resíduo e aterrando, você vai elevando e crescendo o seu dreno de gases, tá? Então, o dreno está sempre em construção, digamos assim. Aqui uma imagem para vocês verem, ó, como que fica, né, o formato. Então, aqui, ó, estão construindo as espinhas de peixe, ou seja, colocando uma certa inclinação e declividade justamente para que o chorume possa, né, sair, possa ser drenado da base do aterro, que não se acumule, tá? E após, então, coletar esse chorume ali na base do aterro, como eu falei, ele é encaminhado, né, drenado para uma estação de tratamento. Comumente, a estação de tratamento desse percolado, desse chorume, é o sistema australiano. Eu não sei se vocês já tiveram tratamento de esgoto, mas esse sistema ele é constituído por lagoas, tá? Então, a gente tem aqui uma lagoa anaeróbia, que nessa imagem ela é a primeira. Vocês podem ver que o líquido está bem escuro, porque ela é a primeira a receber o chorume. Então, ela suporta uma carga orgânica maior por conta dela ser anaeróbia, tá? E por ela ser anaeróbica, você não quer entrada de oxigênio, então você faz ela com a superfície ali onde tem contato com a lâmina de chorume com o ar mais estreito, por isso que ela é menorzinha, mas por outro lado ela é bem profunda, justamente porque o oxigênio não entra nas partes mais profundas. Então ela é estreita e profunda.
E daí depois passa para uma lagoa facultativa, que você já faz ela com uma área bem grande, justamente para ter bastante troca de oxigênio com a lâmina líquida. Então, ali você tem uma zona superior que tem uma grande entrada de oxigênio, então é uma zona aeróbia. E como tem uma alta quantidade de nutrientes, é importante que se cresçam algas. Então, as algas ficam ali na superfície, recebendo o sol, nutrientes, crescem. Essas algas liberam oxigênio durante o dia, que pode ser utilizado pelos micro-organismos. Então, uma combinação entre algas e micro-organismos aeróbios. A parte mais baixa, mais profunda ali da lagoa facultativa, embora ela seja não muito profunda, mas você tem zonas facultativas, onde atuam micro-organismos aeróbios e anaeróbios que ficam ali no fundo. Então, os micro-organismos que inclusive ficam ali no lodo, né, nos sedimentos, nos sólidos que vão se depositando no fundo da lagoa, você tem alguns micro-organismos anaeróbios, que não atuam com oxigênio. Por isso que ela chama facultativa. A parte superior tem muito oxigênio e micro-organismos aeróbios, e na parte inferior você já tem zonas com baixa quantidade de oxigênio e micro-organismos anaeróbios. E por fim, você tem a lagoa de maturação, tá? Então elas estão em série da anaeróbia vai para a facultativa, da facultativa vai para uma de maturação. A de maturação também é bem larga, né? Justamente para ter bastante entrada de calor do sol. Então, ela é bem estreita, né? Ela praticamente não tem uma profundidade bem pequenininha, justamente para que o líquido tá dentro da lagoa de maturação receber bastante radiação solar e calor, para que boa parte dos micro-organismos patogênicos, né, os patógenos, sejam inativados por conta, né, da desinfecção física, que é a desinfecção do calor da radiação solar. Então, de modo geral, é isso, né? Que de forma bem resumida que eu falei para vocês, qual é a ideia das lagoas, tá? Qual que é o problema desse sistema australiano de lagoas? Ele requer grande área. Então, você já tem um requerimento de área para o aterro, então você tem uma maior área para poder construir as lagoas, porque elas são enormes, tá? Então, se você tem problema com área na região para comprar, ou porque a compra, né, de áreas é muito caro, tudo isso tem que levar em conta se vale ou não a pena você trabalhar com esse sistema. E você pode optar por outras formas de tratamento, né? Você pode trabalhar com filtros biológicos, onde você tem ali um meio suporte para poder crescer micro-organismo nesse meio. Você pode usar brita, outros materiais mais porosos, que tem uma área superficial maior crescimento de micro-organismos, etc. Você pode trabalhar também com uma espécie de filtro biológico com plantas, que são as wetlands, né? Não sei se vocês já tiveram tratamento de esgoto, mas aqui no IF a gente tem uma estação de tratamento de wetland, que é ali aquelas casinhas que ficam em frente aos pés de manga, você tem ali que o esgoto daquelas casinhas vão para uma estação, que está cercadinha lá, não sei se vocês já viram. Aquilo lá são wetlands, então você tem consórcio de plantas, né, que vão fazer fitorremediação, que tem micro-organismos nas raízes, vão absorver parte dos nutrientes, então você tem ali uma degradação ocorrendo não só pelos micro-organismos, mas também com o auxílio das plantas. O legal, eu amo essa parte das wetlands, é que você pode usar diversas espécies de plantas, inclusive plantas floridas, plantas de jardim. Então, você pode criar um jardim filtrante ali que está tratando o seu esgoto, seu chorume. Eu não acho que em estação de chorume, nunca vi, mas mesmo que se você colocasse, você teria que ter cuidado, porque essas plantas poderiam não aguentar uma carga orgânica muito alta. E você pode ter também lodos ativados. Lodos ativados é muito caro, porque você tem que ter uma alta aeração, você tem gasto energético com bombas, né, aeradoras, mas é uma opção, né, porque ele tem um potencial bem alto de redução da parte da degradação da matéria orgânica. Só que, por outro lado, ele gera uma quantidade de lodo gigantesca, né? Então, às vezes, ele não é muito adequado.
Aqui uma imagem bonitinha, ó. Está aqui o aterro, né? Os aterros geralmente são feitos como se fosse um bolo de novo, justamente para que ele esteja mais estável. E aí você tem aqui a tubulação, ó, central de coleta de chorume, que encaminha então para a estação de tratamento. Então, geralmente é assim: você constrói a estação de tratamento ao lado, o mais próximo possível do aterro, justamente para você ter menos gasto com bombeamento, com rede, né? Rede de coleta, que são uma tubulação, que isso é caro para fazer. Então, quanto mais próximo a estação de tratamento for do aterro, melhor, tá? Então, aqui tá vendo que eles estão tratando e depois estão dispondo no corpo hídrico. É muito comum você pegar esse chorume e devolver para a pilha, né? Você irriga o aterro com o chorume, justamente para aumentar a umidade e acelerar a degradação. Ok, então a gente já falou da base de permeabilização do sistema de drenagem do chorume. Agora a gente vai falar da drenagem das águas pluviais, que são água da chuva. Essa drenagem ela é feita principalmente na parte externa do aterro, né? Justamente para alocar, encaminhar, conduzir essa água de chuva para fora da pilha, tá? Vou mostrar para vocês. Porque também a gente sabe que água de chuva, ela tem um potencial de erosão. Então, como aquele solo, muitas das vezes, quando o aterro está em execução, o solo está exposto, não é legal que você tenha ali a chuva causando enxurradas e caminhando, levando o solo para outros compartimentos, tá? Então, não é interessante. Você tem que fazer de tudo para que essa água de chuva cause o menos dano possível na pilha. Você precisa levar em consideração, né, que essa água causa tudo que eu falei, ainda atrapalha a construção do aterro, a gente está construindo seu aterro. Ela pode impossibilitar a compactação, imagina que esse solo fica saturado de água, como você vai compactar depois? Impede a cobertura dos resíduos, impede acesso de veículos, porque essa água pode tornar o solo instável, como é que você vai entrar com um carro ou um trator ali dentro? E também, quando encerrado, você pode ter destruição das pilhas por conta do excesso de erosões que acontece com a chuva. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Como que é feita essa drenagem? Geralmente você coloca tubulações em volta, né, da pilha. Imagine aquelas estradas que são feitas em montanhas, né? De modo que quando a chuva vir, ela tem um caminho, né, uma tubulação que conduz ela para fora da pilha. Então, se ela chega com uma velocidade muito grande, ela encontra essa tubulação e, às vezes, que vai em contrapartida, né, com a direção que ela está vindo, isso vai reduzir um pouco do impacto da água de chuva no solo e também vai conduzir, vai criar um caminho preferencial para que ela saia do aterro. Então, a ideia é essa: você vai desviar a água de chuva por canaletas que você coloca e escava, né? Às vezes pode até fazer de cimento ou de brita dentro do terreno do aterro. Você também tem que considerar as cotas, né? E a declividade para que essa tubulação tenha inclinação suficiente para escoar água de chuva. Aqui algumas imagens, ó. É interessante que você tenha o mínimo possível de percolação de água de chuva, né? Então, aqui, olha, eles fizeram um caminho, né? Que a enxurrada, aquela água seja conduzida para que ela não cause erosão. Eles fizeram uma espécie aqui de... Eu esqueci o nome disso. É tipo como se aqueles muros de arrima que a gente tem no Barrinha, né? Que é feito com as grades e britas gigantes, né? Pode ser feito desse modelo, pode ser feito também de concreto, tá vendo? Que aqui essas tubulações, tem uma tubulação aqui para que essa água de chuva entre dentro dessa tubulação e seja encaminhada para a estação de tratamento, para outro local, seja desviada. Aqui, ó, nessa imagem, não sei se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Esse daqui é um aterro que já foi finalizado. Ó, para cada pedaço aqui do bolo de noivo, você coloca uma estradinha, uma tubulação ou de concreto ou de brita, para que a água de chuva encontre essa estradinha e seja desviada, tá? Então, você faz aqui canalização pensando na água de chuva que cai em cima da pilha.
Aqui outra imagem, ó, isso dá a base do seu aterro, perto do talude, tem a tubulação, então se a água de chuva está vindo aqui, ao invés de entrar na pilha, ela vai ser coletada por essa tubulação e vai ser encaminhada para outro local, tá? Então a ideia é essa, interceptar e desviar a chuva para outra direção, que não seja o seu aterro. E por fim, o sistema de drenagem de gases, né? Então a ideia disso aqui é justamente que os gases percolem dentro dessa tubulação, né? E saia, se ele fica retido na pilha de resíduo e solo, se ele fica ali preso, em algum momento, quando você tem gases inflamáveis, como o metano, você pode ter ali uma explosão. É muito comum acontecer explosões, principalmente em lixões, tá? Espontâneas ainda, tá assim do nada, de repente acontece uma explosão. Aqui a gente tem algumas imagens, ó. Então essa aqui é a base do aterro e essa daqui já são as pilhas, né, de resíduos construídas. Então o dreno de churume vem verticalmente aqui dentro da pilha. E aí então a ideia é que ele colete os gases e aqui por fim você queima ou desvia para uma termoelétrica para produzir energia. Aqui outras imagens, ó. Está aterrando seu resíduo e você vai aumentando aqui o tamanho da tubulação de gases. O que é o gás do aterro, né? Ou também chamado biogás. Lembra que eu mostrei sobre os biodigestores? Em biodigestores, a produção de metano pode ser alta, em torno de 70%, 80% do biogás ser metano. Aqui no aterro, como você não tem um controle da biodigestão, da degradação dos micro-organismos, você pode ter uma redução da quantidade de metano, então na faixa aí de 40%, 44%. Isso é bom se você não for reaproveitar, mas é ruim se você for reaproveitar, porque 40% você geraria menos energia do que 70%, 80%. Esse gás também pode ser composto de CO2, claro, porque é decomposição, toda decomposição gera gases como CO2. Lembra que oxidação completa de materiais é ele transformá-lo em CO2 e água. Se você está tendo degradação, você está liberando carbono. Então, aterros são também atividades, né, problemas, quando a gente pensa no aquecimento global, porque você está liberando gases estufas, né, então você também contribui para o aquecimento global. Você tem oxigênio em menor escala, 0,52%, nitrogênio 20%, amônia, propano, butano, tolueno são concentrações traços bem menores, né, que na faixa de miligrama por litro. Então são concentrações bem menores. Inclusive, tá vendo? Você tem butano, benzeno, tolueno, justamente porque você tem plástico, você tem materiais derivados do petróleo que vão liberar na sua decomposição esses gases. Então, aqui estou colocando, né, que esses amônia e esses outros gases são uma concentração bem pequena, que a gente chama de concentração traço, tá? Então, a maior parcela do seu biogás é metano e CO2, tá? E nitrogênio também, na maior escala. Por conta do metano, ele acaba sendo inflamável. Por ele ser inflamável, lembra que você pode ter reações espontâneas, tipo, em contato com a água, em contato com o ar, já é suficiente para causar, para pegar fogo, né? Para você ter a queima. Então, por conta dessas explosões espontâneas, é obrigatório que você treine os gases para que você tenha a segurança de quem está trabalhando no aterro. Imagina se tá o cara no trator compactando, de repente explode, né? Então, isso é muito perigoso, certo? Quando há uma concentração de 5% de metano no ambiente fechado, então passou de 5% já é suficiente para ter essa liberação, essa explosão. Olha aqui algumas imagens, né, para lembrar que é inflamável. Isso são imagens de lixões que teve queimas espontâneas. Inclusive, o aterro de Santa Helena, que queimou lá mais de anos, a desculpa que a prefeitura dava que era queimas espontâneas, mas a gente sabe que não era bem assim, né? Aqui eu vou mostrar então que tipo de tubulação é utilizada e que tipo de material se coloca dentro dessa tubulação. Da mesma forma, essa tubulação precisa ser revestida com britas ou outras
pedras, dos materiais, né? Se ele tiver oco, né, esse gás não vai ficar ali dentro. Você precisa ter ali pedras, espaços menores em que o gás possa percolar. Tá? Então, geralmente você utiliza tubos guia porque um vai encaixando no outro, então à medida que você vai precisando aumentar o tamanho da tubulação, mas o V4 não vai crescendo para cima, você vai crescendo também a tubulação de gás. Então, eles precisam ter uma continuidade, um encaixe, tá? Geralmente você utiliza tubos perfurados de concreto, com os furos ali em torno de... São furos pequenos, né? Mas o diâmetro da tubulação é em torno ali de 1 metro de diâmetro. E vão sendo sobrepostos à medida que você leva a cota. E também pode ser feito com telas, da mesma forma que aquelas telas de pedra, acho que é... eu esqueci o nome. Não sei, garrima, não sei, galeão, não sei, não lembro não. Mas é aquela mesma tipo de telas que a gente tem lá na beira do barrinho, tá? Aqui são os tubos de concreto, que eu acho que atualmente são os mais utilizados. Então, eles são perfurados, você vai colocando eles desde a base do aterro, né? E você coloca a brita por dentro, de modo que os gases da pilha tenham, por conta da pressão, você tem uma pressão que dá contato com a atmosfera, então esses gases tendem a caminhar para essa tubulação, tá? Aqui uma imagem de montagem, né? Esse daqui é um outro formato, que é as telas com brita, só que no meio, ó, eles colocaram uma tubulação de concreto. Então, quando chegar no fim, essa tubulação vai estar com a maior concentração de gás e vai ser queimada. Então, ela é o contrário, né? Se colocar as pedras para a parte externa. Então, eles chamam isso aqui de um preenchimento com anel drenante. Isso daqui é o sistema pronto. Então, aqui eles estavam montando, colocando a tubulação de concreto, depois termina e fica assim no final das contas, tá? Aí, aquela questão que eu falei, que esse gás, por ser inflamável, pode ser aproveitado para queimar e girar turbinas e produzir energia elétrica, né? Isso lá em termoelétricas. O aproveitamento energético, então, desse biogás, para você gerar energia, você precisa fazer um estudo, né, para ver quanto de metano está sendo produzido, se você está conseguindo controlar parâmetros como pH, potencial redox, temperatura, sólidos voláteis, presença de substâncias inibidoras, né, da queima, ou eliminar substâncias corrosivas, enfim. Mas o mais adequado é você fazer um estudo para ver se economicamente vale a pena você fazer a produção de energia nesse aterro. Aqui no Brasil a gente tem, acho que no Rio de Janeiro, e tem também em Fortaleza, né? Só que eu acho que em Fortaleza eles utilizam o biogás como combustível de ônibus públicos, uma coisa assim. Mas enfim, é super possível fazer isso. Embora eu ache menos inteligente do que biodigestão, mas pode ser feito também. Nesse caso, se você quer aumentar a produção de biogás no aterro, aí você pode enviar os resíduos orgânicos para lá, porque você quer a produção maior de metano. Então, aí nesse caso, é interessante você levar o orgânico para o aterro. Quanto a essa questão de produção de gases, né, acho que por hoje chega, mas depois eu vou mostrar para vocês como você modela e consegue quantificar quanto de gás é gerado. Por que a gente vai ver isso? Porque o biogás contribui para o aquecimento global, então a gente tem modelos que calculam isso justamente preocupando com isso. Então, modelos do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, disso em nível mundial, ele tem alguns modelos que calculam quantidade de biogás, e eu vou mostrar depois para vocês. Esses modelos também são importantes para você calcular a quantidade de gás que é gerado, para você ter uma noção de quanto de energia pode ser produzida. Então, na próxima aula, eu vou mostrar esses modelos de contagem, né, de quantificação de gases. Então, por hoje é só, né? Esse daí é o nosso aterro. Acho que depois eu tenho uma imagem aqui da cobertura, né, do encerramento de um aterro. Então, esse daqui é um aterro cerrado e olha só o quanto ele fica, né? A ideia é você depois... Aqui, ó, aqui dá pra gente ver bem, ó, o dreno de água de chuva, né? Então, justamente esses drenos em volta aqui das cotas do aterro. São os caminhos
em volta, justamente para reduzir o impacto de água de chuva. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente tem aterros que podem se transformar em áreas como praças, coisas do tipo. Tem países que fazem isso, tem países que fazem até, sei lá, uma quadra de futebol, assim, enfim. Mas não é muito recomendado você ter construção, né? A gente já tem casos, acho que no Rio de Janeiro, de prédios que foram construídos em cima de aterros. Como isso vai degradando, vai mexendo na estabilidade do solo, esses prédios desmoronaram, é por aí que acontece. Então, não é adequado você reutilizar essa área deve ficar ali inutilizada, o que é muito ruim, né? Então, é isso, né? Na próxima aula a gente vê o restante dos assuntos.